Boa tarde, amigos. Vamos ao nosso evangelho de hoje. Colocando um copo com água sobre a mesa e solicitando aos nossos grandes amigos espirituais que higienizem nossos lares, teto, paredes e piso, a fim de fazermos um evangelho com muita paz, com muito amor, sem interferências. Antes eu quero lembrar a vocês que a casa do Dr. Antônio já está aberta e solicitar que vocês agendem seus horários para tratamentos presenciais ou à distância pelos telefones 2605-6865 e 2606-6220, das 10 às 16 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, nós vamos falar sobre mundos regeneradores, que está no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse 3º capítulo, tem uma mensagem de Santo Agostinho sobre o assunto, e eu vou comentá-la. Santo Agostinho diz assim: entre as estrelas que cintilam no espaço, há mundos como o nosso mundo, designados pelo Senhor para expiação e provas. Mas existem entre essas estrelas mundos transitórios, que podemos chamar de mundos regeneradores. Cada turbilhão de astros, girando no espaço em torno de um centro comum, leva consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e mundos felizes. Santo Agostinho diz assim: já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar na direção a Deus, senhora de si mesmo, na posse de seu livre-arbítrio? Ele está falando aí dos mundos primitivos. E continua: já ouvistes falar todas as amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem? Mas aí existem as que sucumbem, então Deus não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a mundos onde, de reencarnação em reencarnação, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Nesses mundos regeneradores, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, experimenta sensações e desejos, porém isento de paixões desordenadas que vos escravizam, diz Santo Agostinho. Nelas não há orgulho que emudece o coração, a inveja que os tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Porém, nesses mundos ainda não existe a perfeita felicidade, mas sim a aurora da felicidade, isto é, um prenúncio dessa felicidade. Porque eles têm ainda provas a sofrer, porém, comparadas à Terra, esses mundos são mais felizes. Continua Santo Agostinho: os homens são falíveis, e se o homem não estiver firme no caminho do bem, ele pode cair, isto é, permanecer no mundo de expiações. Porém, como o progresso é uma lei da natureza e todos os seres, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, Ele quer que tudo se engrandeça e prospere. Santo Agostinho nos afirma que a Terra, segundo essa lei, esteve num período inferior ao que é hoje. Porém, chegou ao período de transição
e vai passar do mundo de expiações para o mundo de regeneração. Santo Agostinho termina aí a mensagem dele e eu vou agora perguntar para vocês. Vocês já perceberam quantas oportunidades Deus nos deu e continua nos dando para crescermos através de seus mensageiros do bem, que nunca nos abandonaram? Nunca nós recebemos tanto incentivo através de vídeos, mensagens, palestras, nos incentivando para o crescimento nosso e, consequentemente, do planeta. A propósito, voltando a esta nossa época 2020, eu quero comentar com vocês alguns trechos do livro que eu recebi do Chico Xavier, esse nosso grande amigo que continua trabalhando sempre e nos informando tudo sobre o que nós estamos falando, é a evolução. O livro chama-se Recados do Chico, é de 2018, bem recente. Por exemplo, a primeira parte do livro, ela está intitulada, como um título, que ele vai tratar dessa primeira parte. O que esperar do momento atual da Terra? Chico responde: muitos pensam que a regeneração da Terra é uma realidade distante e que o trabalho de transformação moral pode esperar, mas estão enganados. E como as virgens loucas podem ser surpreendidos percebendo tardiamente que não possuem o óleo necessário para acenderem a própria candeia e fazer luz para seus caminhos. Trazendo para nossas atuais experiências, esse óleo seria o combustível necessário para acendermos a própria luz, representado pelos aspectos espirituais. A falta destes, diante dos interesses imediatos, causa a perda da oportunidade recebida dos esclarecimentos tão claros nesses dias. Nos acontecimentos atuais, que estimulam o medo e a desesperança, a agressividade e o desrespeito, surge um momento favorável para o amor, a caridade, o perdão e a compreensão, para serem colocados em prática, pois eles estão despertos à verdade maior do bem e querem aproveitar a oportunidade bendita de estarem reencarnados em pleno período de transição. Não nos cabe mais ficarmos sentados de braços cruzados e esperar que as coisas aconteçam do lado de fora, aguardando sermos beneficiados pelas ocorrências do mundo. Somos as mãos de Jesus, que podem concretizar as mudanças junto aos mais enfraquecidos e desolados. É necessário nos ligarmos às fontes de sabedoria e amor todos os dias, por meio da oração e da meditação, ampliando nossas antenas mentais e nos sintonizando com as inteligências superiores. Essas habilidades nos darão condições de assumirmos a posição de peças do bem para auxiliar, ampliar e renovar a vida íntima e nos transformarmos nos samaritanos que encontram os caídos e feridos pelas ilusões da existência física e os auxiliam. Os recursos das nossas forças físicas e mentais serão as vias de transporte para deixá-los acolhidos no albergue de nossos sentimentos fraternais, fazendo com que se sintam recuperados e reajustados aos seus propósitos de vida. Vejam bem, amigos, mais uma ajuda
E não é tudo isso que o Chico acabou de dizer que o doutor Antônio nos diz? Que o doutor Antônio vem nos aconselhando ano após ano e repetindo. A gente espera para entender 5, 6 anos, ele repete. Então vamos começar a ficar mais atentos, como disse o Chico. É necessário nos ligarmos mais e praticar mais essa caridade que nós podemos fazer, essa caridade que nós podemos atuar nessa humanidade, nesses nossos, os que convivem conosco. Nós não precisamos ir no mundo, nós precisamos ficar no nosso lar, fazendo essa caridade, ajudando aqueles que estão perto, procurando fazer o melhor dentro do grupinho com o qual eu reencarnei. E aí eu quero lembrar a vocês que esse livro do Chico, existe uma segunda parte. Essa resposta que eu dei foi da primeira, mas é muito bonito. Eu gostaria que todos vocês lessem. A segunda parte do livro são perguntas que foram feitas e formuladas ao Chico, e ele vai respondendo todas, sempre relacionadas com a nossa evolução. Eu gostaria de dar alguns exemplos delas, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Vamos encerrando aqui esse nosso evangelho e vamos entendendo que o Chico veio agora, 2018, responder para nós tudo que nós, nos relembrar, como o doutor Antônio tem feito sempre. Veio nos esclarecer mais uma vez, uma maneira lúcida, clara, para as pessoas de boa vontade. Então, encerrando este evangelho por aqui, nós vamos vou pedir a vocês, antes das nossas vibrações, que vocês tomem suas águas que ficaram sobre a mesa, para que vocês sejam fortificados, para exercerem melhor tudo aquilo que nós estamos precisando exercer. O amor, sempre o amor. O amor vencerá tudo. Então eu quero que vocês façam junto comigo as vibrações de hoje. Nós vamos vibrar para todos os que sofrem em todas as partes do planeta. Nós vamos vibrar por todos os dirigentes de todos os países, para que eles possam ouvir, porque temos certeza que o plano maior nunca deixou de trabalhar junto a eles, com intuições para que eles tornem este mundo um mundo melhor, com menos dor, menos guerras, menos sofrimentos. Vamos vibrar pelas casas de orações e que essas casas fiquem sempre abertas e que seus dirigentes e seus trabalhadores sejam fortificados para esse trabalho de amor e fraternidade. Vamos vibrar pelos médicos, para que eles trabalhem com amor junto aos seus pacientes, com palavras de conforto e de carinho junto aos seus medicamentos, pois temos certeza que essas palavras às vezes fazem muito mais efeito do que um medicamento. Vamos vibrar pelas crianças de amanhã, que são os homens que nós vamos ter. Não podemos imaginar o tempo que vai demorar, mas os homens de amanhã, temos certeza que com todas essas orientações serão
farão um mundo melhor, com menos sofrimento, com mais amor, com mais fraternidade. Vamos vibrar pelos velhos e pelos idosos, os velhos que, infelizmente, perderam às vezes a noção, não tem mais condições de viver sem a ajuda de outras pessoas. E vamos vibrar pelos idosos, aqueles cujos anos se passaram, mas eles ainda estão lúcidos, que eles possam trabalhar sempre junto a todos aqueles com os quais eles convivem, levando força, energia e coragem a todos. E nós vamos assim, terminando esse nosso evangelho, desejando a todos vocês uma noite de paz, uma noite tranquila, e que amanhã vocês possam acordar mais fortificados para as suas lutas de cada dia. Que todos nós sejamos abençoados por Deus e que Jesus nos acompanhe. Boa noite a todos.